De volta com o Viva a Voz, agora para falar sobre esse mega esquema de fraude e sonegação de impostos no setor de combustíveis, que foi alvo de uma operação hoje da Receita Federal, em parceria com ministérios públicos de vários estados, tendo como alvo principalmente as operações da Refit. A Maria Cecília Dalal tem as informações para nós. Oi, Maria Cecília. Oi, Carol. Boa noite para você e para todos. O Ministério Público Paulista fez uma operação contra mais de 190 alvos ligados ao Grupo Refit, apontado como o maior devedor de impostos do estado de São Paulo, o segundo maior do Rio de Janeiro e um dos maiores da União. A companhia, comandada pelo empresário Ricardo Magro, é dona da antiga refinaria de Manguinhos, na capital fluminense. O objetivo da ação foi desarticular um esquema de fraude fiscal estruturada que causou um prejuízo de 26 bilhões de reais aos cofres públicos. Os agentes apreenderam em 2 endereços da capital paulista mais de 2 milhões de reais em espécie e 8 sacos plásticos com esmeraldas em Campinas, no interior do estado. A justiça bloqueou quase 9 bilhões de pessoas investigadas. O inquérito revelou, mais uma vez, o uso de fintechs e fundos de investimento para ocultar lucros, assim como na operação que mostrou a infiltração da facção criminosa PCC na cadeia de produção e distribuição de combustíveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o crime organizado extrapolou as fronteiras nacionais e afirmou que as empresas têm enviado recursos a companhias abertas nos Estados Unidos com o objetivo de lavar dinheiro. Ele também disse ter pedido ao presidente Lula que aborde o assunto nas negociações com o presidente americano Donald Trump. Haddad ainda voltou a cobrar da Câmara dos Deputados a aprovação do projeto do devedor contumaz, que prevê punição a empresas que não pagam impostos e praticam atividades ilícitas para ganhar dinheiro. Nós estamos há 3 anos militando junto ao Congresso Nacional. Por ocasião da Carbono Oculto, nós tivemos a aprovação no Senado de um projeto combinado com o governo federal. Não é um projeto de oposição em situação. O Senado foi unânime em aprovar. Então, não tem nada a ver com oposição, com situação, é para o Brasil e para os bons empresários. A Procuradora-Geral de São Paulo, Inês Coimbra, destacou a necessidade de modernização dos órgãos estaduais para lidar com as práticas criminosas. É uma atuação que se propõe a ser diferente daquilo que a gente faz normalmente, numa percepção de que se a fraude se sofisticou, se a sonegação se sofisticou, os órgãos do Estado também precisam se sofisticar, se modernizar e, mais do que tudo, atuar de maneira colaborativa. O Grupo Refit não se manifestou sobre o caso. Carol. Obrigada, Maria Cecília. E eu estava até comentando mais cedo com o Fernando, né, Vera, que é um projeto que colocou lado a lado, aí do mesmo lado, o ministro Fernando Haddad e o governador Tarcísio de Freitas, mas que estava parado na Câmara dos Deputados. Aí hoje, diante dessa informação chocante, né, de um desvio de 26 bilhões de reais, o presidente da Câmara, Hugo Mota, finalmente anunciou um relator para esse projeto. Vai ser o deputado Antônio Carlos Rodrigues, indicou relatores para outros projetos também nessa área de apertar a fiscalização aí do setor de combustíveis, né? Exato, esse é o projeto do devedor contumaz, né? Ele passou no Senado depois de também por lá ficar dormitando por muito tempo, e o que deu o ímpeto, né, o impulso para que ele passasse no Senado foi a Operação Carbono Oculto. Aí chegou na Câmara com a expectativa de que houvesse a mesma prioridade e, no entanto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ficou segurando o projeto por bastante tempo. E só agora, diante de uma nova operação que mostra um caso espantoso, é uma rede de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas, todos os tipos de crimes relacionados em teia, por meio de uma sofisticada ali, rede que inclui esses fundos de investimento que tem só um titular, e até muito pouco tempo atrás, só em outubro é que se aprovou uma lei que diz o óbvio, né, que fundos têm de ter identificação pelo CPF de todos os seus cotistas, e usava também a importação de produtos, usava os postos de gasolina, enfim, era em todas as etapas da cadeia produtiva, você tinha burla, você tinha sonegação fiscal, você tinha evasão de divisas. Tem até quase um slogan do crime, do porto ao posto sem pagar imposto.
Então, é bem grave o negócio. É espantoso que tenha batido por tantas cadeias ali de fiscalização, estaduais, municipais, federais, mas que agora deve impulsionar o projeto do devedor contumaz finalmente. Um projeto que foi defendido, como a Carol disse, pelo governo e também pelo governador Tarcísio de Freitas, que é um dos nomes mais citados como eventuais candidatos aí a disputar com o Lula no ano que vem, mas justamente porque é uma ferramenta importante para evitar esse tipo de perpetuação de crimes em que as pessoas abrem uma empresa, fecham outra, abrem uma terceira, uma quarta e vão acumulando dívidas de maneira sistemática e de maneira deliberada simplesmente para sonegar impostos. Né? Agora, Vera, seria muito impopular não votar a favor de um projeto desse, mas o Estadão traz um levantamento que diz o seguinte, que a maioria das bancadas do PL, União, PP, Republicanos e MD na Câmara se opõem ou apresenta certa resistência a esse projeto. Diz aqui o seguinte, que do total de 87 deputados do PL, 47 estão naquele grupo do não responderam, não deram retorno ou são contrários ao texto. Chama atenção, não? Eu acho que quando ele chegar ao plenário, isso aí vai se dissipar, Fê, porque realmente, como você falou, ainda mais em votação nominal, vai ficar muito feio votar contra um projeto com esse conteúdo. Mas o que explica, né? Essa dificuldade de pautar, essa pressão para que não fosse pautado e essa hesitação em apoiar o projeto. As conexões ali políticas entre empresários nessa situação e integrantes dessas bancadas. A gente viu isso com o Daniel Vorcaro e viu isso agora com esse Ricardo Magro. Alguns dos amigos poderosos são exatamente os mesmos nos dois casos. E isso é que explica essa blindagem a que não fosse aprovado esse projeto, que é tão importante, tão necessário, deveria ser o óbvio, né? Que devedores contumazes sejam punidos de alguma maneira. Então, agora deverá ser votado, mas é isso, precisaram acontecer 2 operações de grande monta da Polícia Federal para que ficasse evidente que havia uma movimentação do Congresso para impedir a votação desse projeto. É um Congresso reativo, né? Tem que acontecer alguma coisa para se balançar ali, né? Para se mexer. Muito. Tem o né? Ativo tá difícil, só na base da reação Não, mesmo. quando age para outras coisas, tipo pauta-bomba e tal, né? Às vezes é ativo, ativo mas... quando interessa, né? Exato.